cartinha desaforada que foi essa, né, gente? Eu fiquei surpresa. Mas tem um ponto que é muito interessante em relação ao posicionamento do Donald Trump. Vejam só, ele é uma figura política que não é político. Ele é um articulista ali e ele é muito ali numa pegada um pouco empresarial. Ele é um grande negociante. Toda vez que a gente vê uma ameaça dessas de Donald Trump, qual que é a minha leitura diante disso quero provocar aqui uma negociação. Em termos práticos, quando a gente olha para o mundo não está dando muita bola para o Brasil não, tá? O Brasil não é um país tão importante assim aos olhos dos Estados Unidos. Mas o Brasil, ele faz parte de uma panelinha chamada BRICS e que tem duas comadres, uma se chama Rússia e a outra se chama China. E essas duas comadres, sim, incomodam bastante o Donald Trump. Vou fazer aqui uma sugestão do que pode estar passando pela cabeça do Donald Trump. Claro que a gente não sabe se é isso, mas será que ele não tem ali uma intenção de dizer assim para o Brasil: se junta aqui comigo, vamos fazer assim, America as one, somos um só, somos um único só. Para que tu tá dando bola para esse pessoal aí que fica do outro lado do oceano? Vamos se juntar, somos potência juntos. Eu acredito que lá no fundo tem aí uma intenção relacionada a isso. Até porque o que manda no mundo é o potencial do poder relacionado à capacidade bélica, de guerras, armamentos e comercial. E isso é o que ofende ali o poder de Donald Trump quando a gente fala ali dessa rivalidade entre Rússia e China, que hoje são amiguinhos do Brasil. Bom, Luciana, e qual que é a avaliação referente à postura do Brasil depois de receber essa carta, né? O presidente Lula tem falado em medidas de retaliação, isso é o ideal seria tentar sentar numa mesa de negociação. Qual que é o seu entendimento? Vamos voltar um pouquinho atrás. Lá no ano de 2023, nós tivemos 2 navios de guerra iranianos aqui no Brasil, atracados. Isso fez com que o governo norte-americano se sentisse muito incomodado com a atuação do nosso governo. Se nós voltarmos um pouquinho lá atrás, 2006, nós teremos, mais para frente, vamos discutir o tema da inflação, do aumento da inflação. Nós tivemos uma inflação muito parecida, nós tivemos pontos muito complexos. Só que o que nós não temos hoje, muito está sendo falado sobre soberania, sobre questões internas do Brasil, e aí a gente cai naquele ponto. Será que nós temos um presidente com credibilidade o bastante para poder ser aceito suas opiniões lá fora? Esse é um ponto. Eu acho que falta hoje ausência de prestígio por parte do governo. A gente também não pode descartar a hipótese de que pode ter também, do outro lado, para a oposição do ex-presidente Jair Bolsonaro, também um revés no sentido de que isso pode aproximar o pessoal do agro brasileiro ao atual presidente Lula. Então, o discurso ainda está muito indeciso, questões voltadas para 2026, porque o reflexo serão vistos lá na frente. Então, a gente precisa aguardar um pouquinho mais e entender a resposta que o presidente vai dar, me parece que no dia de hoje. A gente só espera que não tenha uma postura imatura de também resolver se vingar com um tarifaço do outro lado, porque aí a coisa pode piorar e muito. Temos que aguardar. Thaís, o próprio Itamaraty deu a entender que foi pego de surpresa, né, por essa decisão. O que isso diz para a gente a respeito da própria relação entre Brasil e Estados Unidos, de como vem sendo tratado, né, esses dois lados? Bom, o Itamaraty foi pego de surpresa, eu acho que todo mundo foi, mas a surpresa maior é a falta de noção do Donald Trump. A resposta do presidente Lula e a resposta rápida do governo brasileiro foi sensacional, porque demonstrou uma coisa que é muito importante, especialmente para quem se diz patriota, que é: temos soberania. Ninguém decide o que vai acontecer dentro do Poder Judiciário brasileiro. Como um chefe de Estado tem o escárnio, a coragem de escrever uma carta para tarifar como se fosse uma punição política não relacionada com a economia? A Organização Mundial
do comércio impede esse tipo de conduta. Não existe ele determinar uma tarifa que não tenha nenhuma relação com a economia para tentar punir o Brasil, porque o Brasil está punindo e perseguindo caça às bruxas, usando esse termo, né, se referindo, inclusive, a um termo que violentou tantas mulheres e agora ele, homem branco, Bolsonaro, homem branco, está sofrendo caça às bruxas. Faça-me um favor, né? Então, a resposta do presidente Lula foi incrível. A resposta do governo foi sensacional, mostrando que o nosso país tem que ser respeitado em sua soberania. Ninguém vai escrever uma carta para dizer como o STF deve se comportar. Ninguém vai dizer que tem que ter uma taxa Moraes. Isso é um absurdo e o brasileiro que ama o país não pode e não deve achar que nós devemos nos abaixar, nos curvar diante de um absurdo como esse. Então, ninguém esperava, é verdade, foi uma surpresa, até porque, historicamente, o Brasil e os Estados Unidos sempre tiveram boas relações, né? A última briga que teve, talvez, séria, foi a questão, governo Geisel, quando o Brasil foi mais para os direitos humanos, não foi mais tão militarizado, mas de lá para cá as relações sempre iam bem, então ninguém esperava isso, mas agora que veio, que a gente responda à altura. Priscila, justamente pegando gancho dessa fala da Thaís, que citou ali o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro na carta, né, do presidente Donald Trump. E como que a gente enxerga, então, essa relação de 3 pontas, digamos? Bolsonaro não é mais presidente, agora a gente tem Lula. Como que foi, como que você avalia essa reação de Lula até então com o Donald Trump, que também assumiu recentemente? Olá, Thaís. Olá, Bia, Thaís, minhas colegas de bancada, a toda a nossa audiência. Bia, é bom a gente aqui dizer que quando a gente pega a carta para ler, interpretar, a Laura aqui colocou a questão ligada ao BRICS, né? Num primeiro momento, eu até pensei que pudesse, né, de fato, ter ali uma influência direta. E acho até que teve mesmo, porque nós tivemos aqui a presença da reunião do BRICS, cuja, né, presidência é exercida pelo Brasil. Mas ao fazer a leitura da carta, a gente observa ali 3 pontos que são importantíssimos para que a gente cite aqui. Primeiro, ele faz menção à questão ligada do processo do Jair Bolsonaro. Ele coloca isso num primeiro tópico da carta. Na segunda hipótese ali, e não estou dizendo que a carta represente de fato a vontade, né, dele, que eu acho que a gente pode interpretar assim, como a Laura colocou ali, um incômodo com relação à proximidade do Brasil com a China e a Rússia, e eu até me filio à sua colocação, mas quando a gente pega ipsis literis a carta, ele coloca no segundo momento, Bia, a reciprocidade econômica que foi refutada, inclusive, pelo presidente Lula no seu Twitter. Ele colocou lá um dos pontos que não há a falar nessa reciprocidade, até porque os Estados Unidos ganharia muito mais nesse cenário econômico do que perderia. E uma terceira colocação que deu ensejo a essa tarifação, esse tarifaço, na verdade, foi ali os ataques à liberdade de expressão, mencionando, entre outras situações, a atuação do Supremo Tribunal Federal. A gente tem aqui um poder de negociata. A gente tem observado que o Donald Trump, nesse atual governo, ele vem usando a caneta para poder tentar conseguir o que ele quer. E, inclusive, no teor ali da carta, a gente observa que, olha, é um meio de negociata e podem, inclusive, ser revistas, tanto para mais quanto para menos. E aí, né, nesse vai e vem, o governo brasileiro, de forma ali a defender firme, né, a soberania nacional e também repudiando essas medidas, ele disse, eu farei de forma recíproca, né, colocou ali as cartas na mesa, no jargão popular, trucou, né, retrucou, na verdade, e aí o Trump disse, se você colocar tarifa recíproca, eu vou, além desses 50%, acrescentar mais. Mas, quando a gente, aqui, né, terminando até a minha fala, quando a gente observa todo esse cenário do Trump, ele joga com a caneta, mas ele tem recuado, não é? E a gente escuta várias pessoas dizerem, nossa, mas o presidente era só ligar, era só dar uma ligação para apaziguar isso. Não acho que é tão simplório quanto parece, né? São 2 diplomacias grandiosas. O Brasil pode não ter sido ali, estar num cenário de brilhantismo, mas ele tem mostrado força, principalmente mostrou na reunião do BRICS, representando ali uma porcentagem da economia mundial. Então, a gente vai aguardar a cena dos próximos capítulos e eu espero, Bia, sinceramente, que haja aí, né, na verdade, uma diplomacia entre os países, porque quem acaba perdendo é sempre o povo brasileiro. E, Laura, voltando a falar um pouco disso, o Brasil, para ele fazer uma retaliação, ele devolver na mesma moeda, digamos assim, com essa reciprocidade, tem força econômica para isso? Porque a gente está falando de uma potência. Sim. Tem? Bom,
força tem, mas também eu vejo que as alianças que o Brasil tem, a representatividade que o Brasil tem diante do mundo em relação ao que ele fornece, também intimida bastante o Donald Trump. Então, eu vejo que eles estão medindo forças ali, de quem pode mais. E será que pode? Será que se eu impor essa tarifa vai surtir o efeito que eu espero? Porque pareceu que no meu... Vou trazer aqui uma analogia. Sabe quando a namorada fala pro namorado, eu vou terminar contigo, eu não quero mais. Mas ela tá fazendo isso só para ele fazer o que ela quer, ela não quer terminar. Então eu vejo que a intenção é ir comendo pelas beiradas para poder criar ali a proximidade com o Brasil, porque ele sabe de que essa relação que existe do Brasil com as outras economias tem uma representatividade global bem expressiva. E quando a gente fala da questão da relação ali dos dados, de que é muito representativo os dados relacionados à exportação do Brasil para os Estados Unidos, a gente tem ali uma perspectiva de 2 possíveis impactos econômicos caso venham acontecer essas tarifas, né? Que pode ser um aumento do dólar aqui, porque a gente vai ter ali uma redução das compras dos gringos aqui, porque ficou mais caro, e também talvez uma queda do nível geral de preços no Brasil, porque aquilo que exportava ficou no nosso país. Aumentei ali a oferta daqueles produtos. Mas, em tese, quando a gente olha para o mundo em dados, em estrutura, em tamanho, eu vejo que o Donald Trump fica bastante intimidado em relação a essas alianças que vão contra a ideia de a América ser a grande potência do mundo. Então, eu vejo que tem força, mas tem ali economias muito grandes que conseguem, sim, ir se encaminhando. Quando a gente vê ali Brasil, relações de Brasil com China, importa muito do Brasil. Então, até que ponto não existe ali um segundo passo que o Brasil poderia ir se estruturando? A gente brinca, às vezes a gente cria o problema e depois resolve. A gente acha que quando algo está para acontecer, se acontecer não tem solução. Tem sim. Depois que acontece, algo vai se encaminhar depois como consequência. E não necessariamente são as consequências que Donald Trump quer. Porque no final do dia, volto a dizer, ao meu ver, ele está querendo pelas bordas se aproximar do Brasil em tom de negociação, mas claro, fazendo esse tipo de ameaça.